Felca protagonizou nos últimos dias uma revolução na internet, trazendo à tona uma das discussões mais profundas, mais complexas e, ouso dizer, mais abafadas de todos os tempos, que é a questão da adultização das crianças em prol de monetização, em prol de fama e em prol de interesses obscuros de uma parte das pessoas. Você pode adorar o Felca, você pode detestar o Felca, você pode sequer saber quem o Felca é, mas a gente tem que concordar que o que ele fez foi um dos atos mais corajosos e até o momento da gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo dia 10 de agosto, são 10h18 da manhã, o vídeo dele, cujo título é Adultização, já conta com mais de 22 milhões de visualizações. O objetivo desse vídeo é fazer com você a análise de comunicação desse material do Felca. Eu tive que assistir o vídeo dele várias vezes, eu fiz a decupagem por minutagem aqui para vocês, essa estrutura narrativa para que criadores de conteúdo, para que empreendedores, para que líderes, executivos, consultores que têm dificuldade nessa construção de narrativa entendam como isso contribuiu para esses 22 milhões de visualizações que ele teve até agora. Ontem eu levei cerca de 10 horas produzindo esse material, assistindo e reassistindo o vídeo dele. Foi complicado, o estômago deu aquela embrulhada, mas eu sei que para vocês que têm dificuldade de fazer isso, é importante entender e aprender como essa narrativa foi construída para gerar o impacto que gerou, para colaborar com a seriedade das informações que ele apresentou nesse vídeo. O vídeo dele teve um respaldo muito forte de informações coesas, de uma narrativa que aconteceu com blocos de personagens, situações, de forma muito respeitosa e de forma muito embasada. O tempo todo houve essa alternância entre o posicionamento dele e as capturas de imagens, as cenas com áudio original, para que ele respaldasse aquilo que ele dizia e diz nesse vídeo. Eu separei esse aulão do Pop em 4 partes. Então, primeiro a gente vai analisar a estrutura e o estilo de comunicação que o Felca adotou. Depois a gente vai fazer a desconstrução, bloco a bloco, desse conteúdo dele, que tem quase 50 minutos. Terceira parte, a gente vai olhar as 3 linhas narrativas que ele colocou, ou seja, as 3 linhas de narrativas em ação nesse material, e eu vou fechar com a conclusão, eu chamo de moral da história nas análises, mas a conclusão do material dele. O título do vídeo vem em uma palavra, toda escrita em caixa baixa, letra minúscula. Isso é um estilo que ele tem de criação de conteúdo. Os títulos dele são assim. Quando a gente abre o vídeo e nesses 3 primeiros segundos a gente dá de cara com esse alerta, a gente já sai desse universo todo em volta e a gente traz uma concentração absoluta para esse conteúdo. Dificilmente alguém espera começar um vídeo, abrir um vídeo e dar de cara com um aviso desse, né, que a gente chama de disclaimer, um alerta, um aviso no começo do material. Ele usou uma técnica muito interessante de captura com impacto. Então ele trouxe esse aviso, usou o vermelho para cá e no conteúdo ele trabalhou 3 tamanhos de fontes diferentes para colocar o aviso dele. Então, nesse caso aqui, foi um tempo curto para uma leitura completa, porque ninguém entra em um vídeo esperando que esse tipo de alerta aconteça no começo de um vídeo. A gente normalmente espera que a cara da pessoa, no caso dele, né, o talking head, aconteça, aquele ângulo que é só ele, fundo limpo, que aquilo aconteça. E, na verdade, não foi isso que a gente viu aqui. Então, esses 3 primeiros segundos trazem esse alerta. O vermelho é uma cor excelente para você chamar a atenção, dar um senso de urgência, dar um senso de emergência. É uma cor muito usada para a gente conseguir dizer, olha, presta atenção em mim. E abaixo ele usou 3 tamanhos de fontes diferentes e escreveu em branco uma tela fundo preto. Aí a gente vem para a abertura do vídeo em si. E aqui, a princípio, você olha e fala, nossa, ele começou o título com uma reportagem de televisão. Depois que eu terminei o vídeo, eu entendi a profundidade desse começo.
Porque nesse princípio ele traz a matéria que já fala sobre o tema, e quando a gente coloca uma reportagem antes de entrar na cena, antes de começar a falar, deixa eu pausar aqui. Quando a gente faz isso, o que na verdade acontece é um endosso. Eu estou trazendo para você um cenário que é real, de informações jornalísticas que aconteceram, eu mostro para você essa abertura, esse impacto acontece numa transferência de narrativa e depois eu entro. Essa técnica de nós começarmos o vídeo com essas ilustrações, o chamado voice over, que é quando eu coloco a voz em cima de captações que eu faço, também é uma forma mais amaciada de começar o vídeo, uma forma de chamar a atenção, de reter a atenção das pessoas. Se ele tivesse alternado, nesse caso aqui, com a abrangência que ele tem, com a profundidade de assunto que ele trouxe para esse conteúdo, dificilmente teria gerado dispersão, as pessoas não sairiam por causa disso. Mas o fato dele começar com a matéria trouxe mais impacto ainda e reforçou a mensagem que ele quis dizer. E depois que eu acabei de ver o vídeo, eu ainda trouxe para o meu cérebro, me trouxe uma outra informação com relação a esse assunto. Eu tive que ver isso várias vezes, tá? Quase que decorei os blocos já para a gente conversar aqui. Que é a seguinte, ele trouxe uma reportagem, depois ele entrou. E quando eu acabei de ver o vídeo, no moral da história, eu fiquei com uma sensação de ter acontecido entre o momento da reportagem e esse momento em que ele entra aqui, uma frase do tipo, e ainda assim, 3 pontinhos. Aí ele entra falando. Quer dizer, houve a exposição, houve matéria jornalística abordando esse tema e ainda assim a realidade que a gente vê é esse show de horror que ele vai mostrar a seguir. Entende? Não é de hoje que esse tema é abordado, a matéria prova isso, eu tô aqui falando e ainda assim, 3 pontinhos. Foi essa a sensação que eu tive. Eu achei esse começo espetacular. E a gente percebe uma estrutura de narrativa que teve um roteiro extremamente amarrado, você vai observar isso no decorrer desse conteúdo da nossa análise aqui, porém com um script livre. Tem muita gente que confunde roteiro com script, tá? O roteiro é a organização geral do seu vídeo, o script pode estar contido no roteiro, mas o script é a fala, o script é o texto que você lê ou você joga em um TP, um teleprompter, e aí fica assim, ó. Se você não tiver muito cuidado. Eu não uso TP. Meu conteúdo é o que está no meu repertório, é o que eu sei. Se eu tiver que voltar e regravar a frase, assim será. Eu não uso TP. A não ser que eu esteja fazendo um trabalho para um cliente, para uma agência, em estúdio, com o tempo contado, e aí o cliente pede para usar o TP para render. Aí eu uso. Mas nos meus conteúdos aqui para vocês, em todos os meus canais, eu não uso TP nem para treinar, nem para gravar curso eu uso TP, tá? Aqui ele começa nessa estrutura de talking head, ele vem com os ângulos e ele faz cortes secos. E conforme ele vai aprofundando as palavras, as expressões, ele dá esse corte e vai trazendo o zoom. E ele usa esse lettering de caixa alta em branco, porque ele está com esse fundo que para nós parece meio cinza, e vai jogando essas palavras em branco. Daqui a gente entende o que vai acontecer. E aí ele trabalha palavras fortes, ele fala de vespeiro, ele explica nesse começo do vídeo que ele vai aprofundar, ele fala que é um conteúdo para quem tem mais de 18 anos, ele dá toda a explicação necessária para ter respaldo de comunicação e conseguir passar isso para frente. Aqui ele está falando do funil, que ele vai começar do mais leve para o mais pesado. Isso foi feito de forma intencional. Ele trouxe o começo com uma pegada mais leve de alguns conteúdos que possivelmente tenham passado na nossa timeline das redes e a gente chegou até a rir. E depois disso, ele começa a aprofundar. O tempo inteiro nesse vídeo, ele deixa claro o que será. E eu achei isso de uma sensibilidade enorme. Ele avisa o tempo todo que o conteúdo vai aprofundar, tá? Então, assim, em termos de cenário, essas coisas, não houve preparo para impactar, para trazer aquele tom, não teve nada disso. Foi ele sentado, ligando a câmera,
sendo o Felca que a gente conhece e tocando o conteúdo dele, tá? A questão do roteiro versus script, eu acabei de falar sobre isso com vocês. Aqui a gente tem um apelo de patos muito grande, se a gente for analisar pela retórica. Por quê? Porque essa técnica que ele usou tem um roteiro com tópicos, em vez de um script definido. Ele ficou com um script livre, mas ele trouxe os tópicos dentro do roteiro para criar essa sequência. Eu ensino 9 técnicas para vocês no nosso treinamento. E essa que ele usou aqui é uma mistura que está ancorada em 3 pilares muito fortes. Eu vou abrir com vocês mais para frente, quando a gente falar de narrativa, e só darei para vocês um nome agora dessas estruturas, tá? Ele usou uma narrativa que usa estruturas de denúncia / investigação, ele usa estruturas de informação e ele fecha esse material com uma estrutura baseada em consciência. Então, esses apelos da retórica de trazer informações embasadas em dados representados pela matéria que a gente viu e outras informações que virão no decorrer do vídeo, tá? Sempre embasado com informação sem achismo. Isso daí eu quero deixar claro para você. Construção de narrativa desse teor aqui, não dá para você sentar e ficar falando que eu acho, porque eu acho, porque eu acho, porque vozes da minha cabeça dizem que isso é um horror, que é muito ruim, né? Não dá. Você pode ter o seu posicionamento, como ele tem aqui. Ele não está fazendo matéria para veículo nenhum, ele está fazendo para o veículo dele, é próprio, então ele tem direito de ser opinativo, mas devido à profundidade do assunto e ao vespeiro, como ele mesmo falou, ele usou informações que trazem o reforço, ou seja, dados que comprovem, que endossem a narrativa dele. E a consciência é o fechamento desse material. Então, pode ser que ele não tenha feito esse roteiro considerando retórica, técnica, narrativa, pode ser que ele tenha feito com o coração dele, pela ótica de construção. Então, ele manteve um ritmo acelerado, cortes secos. Então, a gente viu nesse começo, né, esse vai e vem dele, com palavras impactantes, textos simples. Tudo que ele fez é muito importante. Se você me perguntar, você vai dizer assim, Cris, você acha que ele construiu uma narrativa de ter o clímax em um momento, como a gente normalmente vê? Não. Ele separou esse material em blocos, porque inclusive as personagens mudam a cada bloco. Trouxe uma narrativa macro, que é a narrativa que está presente no decorrer de todo o vídeo, mas mudando as personagens a cada bloco. Esse aprofundar que ele fez na promessa lá no começo do vídeo se sustenta de ponta a ponta. E isso, para mim, tornou esse material genial, porque ele conseguiu sustentar uma narrativa macro, ele conseguiu aprofundar esse tema, tornar esse tema denso, sem ser repetitivo, sem ser cansativo, sempre acrescentando informações novas, sempre acrescentando as comprovações do que ele disse, trazendo imagens que são públicas, trazendo cenas que nós assistimos na internet e o que é mais bizarro, diariamente. Partindo para a progressão de blocos, depois que ele faz a abertura, ele entra com o primeiro bloco, que é explicar um problema que está acontecendo. Então, ele situa o espectador em relação ao tema que começa, que seria uma ponta de iceberg, que é essa questão, e aqui sim a gente também tem uma crítica, tá? Embora ele tenha apresentado fatos, porque isso aqui acontece, essas crianças apresentam um podcast, se a gente não tem noção do que está acontecendo, parece até que é uma brincadeira, que a gente está assistindo aquelas cenas das crianças fingindo que são adultos. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos, aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara, coisas de Satã, tipo,
marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava. Cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, eu vou... Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Oferece trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Ele começa mostrando isso aqui, ele fala sobre a forma como essas crianças estão se comportando, e isso, de certa forma, passa a bola para os blocos 3 e 4. Nessa segunda parte de bloco 3 e bloco 4, ele trouxe essa exposição, que foi esse influencer aí que a gente ficou sabendo, né, de toda essa questão que aconteceu aí. Ai, gente, difícil isso. Enfim, que esse rapaz fez, enfim, foi isso que a mídia divulgou com mais destaque. E eu entendo, a gente precisa considerar como criador de conteúdo que aquilo que tem mais número, ou seja, mais seguidores, mais exposição, normalmente tende a dar mais clique. Então, as manchetes que talvez você tenha visto sobre esse caso aqui enfatizaram muito a questão do influenciador que teve a conta suspensa, da menina que teve a conta suspensa, mas eu preciso dizer a você, caso você não tenha visto esse material do Felca, que o vídeo inteiro, de ponta a ponta, é muito importante. Não há um caso mais sério que outro. Para mim, todos os blocos que trouxeram cases diferentes têm a mesma gravidade, a mesma importância, causam o mesmo trauma, geram os mesmos danos, tá? E ele foi perfeito nisso aqui. No bloco 5, para o bloco 6, nós já temos uma outra questão aqui, que é a questão da virada. Ou seja, no bloco 5, ele vai para o patos, que é o apelo emocional da questão inteira. Ele para de focar nas personagens e ele passa a focar no modo de operação desse sistema todo. Do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adoção, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Você devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, para culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Aqui, para mim, teve outro clímax. Então, você vai perceber, se você não viu o vídeo, que a cada bloco ele sobe o clímax. É como se ele tivesse feito 5, 6 vídeos separados,
unido esses vídeos, então cada um deles é uma história com começo, meio e fim. Ele abre, ele mostra, ele prova e ele fecha. Ele conclui com informação e com opinião. E ele fechou isso com a responsabilidade que ele sabe que existe no trabalho dele, não apenas de expor, não apenas de soltar a M no ventilador, mas também de trazer uma pessoa que clareasse esse cenário todo e depois a reflexão que fica para cada um de nós com relação a isso. Sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo para entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. No 30 e 37, indo para o 30 e 38, ele faz um gesto que para a comunicação não verbal é extremamente significativo. Ele usa os óculos, porque ele estava usando o celular para criar essa conta, ele tira os óculos, ele continua olhando para baixo, ele sai do nosso contato visual e ele volta, fala com a gente e desce. Olha aqui. Olha para baixo, ele olha para a câmera e começa a falar, e aí ele desce de novo. Teve um corte ali, zoom, e ele volta. Ó, e ele volta. Ele não está fazendo cena, ele não está fazendo personagem aqui, ele narra, ele tem essas expressões faciais, né, de fechar aqui a sobrancelha, de levantar muito a sobrancelha, ele é muito expressivo para isso. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? Essa hora aqui foi a única hora que eu senti um pouco de desconexão, porque as peças são gravadas, gente, não necessariamente em uma sequência, tá? Pode ser que ele tenha gravado isso aqui antes, pode ser que ele tenha gravado isso aqui depois, pode ser que essa sequência dele na sala, no lugar onde ele estava gravando, né, abrindo a porta e voltando, tenha sido feita de uma vez e depois ele tenha gravado isso, enfim. O fato é que na hora de editar, as partes que são encaixadas têm que fazer efeito. E para mim houve, né, ele tentando manter o tom que ele trouxe nesse vídeo todo, porque ele é a pessoa que está fazendo, ele é o narrador, então ele sabe qual é o tom que ele trouxe aqui. Mas a convidada chegou com um sorriso largo no rosto. E isso, para mim, causou um pouco de estranhamento em um primeiro momento. Só que depois eu refleti. Ela já traria um conteúdo de informação e consciência, porque aqui a gente está aprofundando o terceiro pilar que eu falei com você no começo do vídeo, de conscientização e de um assunto muito pesado. E a ela não cabe o passional, a ela cabe o técnico. Então, sorrir para a pessoa que a convidou é um gesto de educação, é um gesto de agradecimento pela oportunidade de estar ali. Sentir veio tudo numa cadência muito perfeita, né? E essa coisa... Para entrar no tema que veio depois, foi a única hora do vídeo inteirinho, que eu falei, nossa, podia ter sido menor, né, esse sorriso. Agora, a explanação dela, a forma como ela tratou, a forma como ela explicou, sem tecniquez, sem muita complexidade, ela foi extremamente humana, ela trouxe a visão dela com muita sabedoria e com muito senso de respeito, de sensibilidade. Uhum. Acreditando nisso, se eu tô vendo, né? Tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos, ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows, onde ele apresenta... Nesse frame ela tinha 15 anos. Prazer!
Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E né, os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro, e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso, e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então, esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Obrigada, eu agradeço. Muito bom, obrigada. Eles mantiveram aqui no final o fechamento e ele vai até o 46 e 39 nesse bloco com a psicóloga. Aqui no 46 e 40 a gente já se encaminha para o fechamento. E aqui ele completa a parte da consciência que começou com ela nessa mescla de consciência e informação. Nesse pedaço final, ele com certeza teve respaldo jurídico, porque ele fez uma espécie de prestação de contas de tudo o que ele fez a partir da decisão de gravar esse material. Das denúncias formais, ele botou os prints de tudo isso na tela. Novamente, ele fez a comprovação usando técnicas de retórica para mostrar que realmente não foi um conteúdo sensacionalista, com um cunho só de gerar visualização, nada disso. Terminar aqui, faltam 2 minutos praticamente, para a gente ir para a parte 3, que são as 3 linhas de narrativa e o fechamento desse conteúdo também, tá? Não acabou. A gente chegou no 47:17, dá esse fade, a tela fica toda preta e ele volta. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu a assessoria. Vejo aqui com 10 anos a mais do que os 26 anos que ele tem. No começo do vídeo eu falei que a nossa terceira parte seria a análise das 3 linhas narrativas em ação que ele trouxe. A primeira linha foi uma linha de investigação / denúncia. Nós vimos isso no decorrer do material inteiro. A segunda de informação, porque ele o tempo todo trouxe profundidade, trouxe credibilidade, usando os 3 pilares da retórica clássica para conseguir endossar esse material. E a terceira, que é a da consciência, garantindo que essa mensagem toda tivesse um impacto profundo, mas também emocional, com base em informação e com base em critérios. Então, tudo isso gerou essa consciência.
e trazer a psicóloga para ser assim o fechamento do conteúdo desse dossiê inteiro, antes dele fazer a finalização, eu achei primoroso. Nós ficamos sempre, no nosso cérebro, tendemos a ficar com a última mensagem. É por isso que você assiste um telejornal, sem citar nomes de emissoras, tá? Você assiste um telejornal que é espirra-sangue do começo ao semifinal, e no final tem sempre uma matéria de alguma coisa positiva, uma mensagem, a pomba voando, fulano que foi não sei aonde, que entregou não sei o quê, porque o nosso cérebro retém mais essas informações recentes. O que ele fez? Ao invés de trazer essa pomba voando, né, esse simbolismo do mas em compensação, não, ele trouxe a profissional para clarear, para gerar consciência, para que nós soubéssemos todo o circuito desse caos, desse problema, do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico que ela apresentou. Portanto, na linha de denúncia, nós temos a representação do o que ele expõe, toda a denúncia dele, toda a investigação dele seria o objeto do material, trouxe essa camada mais evidente do vídeo, uma narrativa construída para expor a situação, apresentando personagens, mostrando comprovações desses documentos todos que ele abordou ao longo do vídeo. A segunda linha, que é a linha informativa, contextualizando personagens e a cada bloco trazendo casos diferentes, enfatizando o problema, enfatizando a gravidade e, novamente, comprovando isso com cenas, com áudios originais, existia esse áudio original ao longo de toda a narrativa, e a terceira, que é a linha da consciência, o e agora. Então, nessa consciência vieram a profissional, a psicóloga Beatriz, e depois o fechamento dele, mostrando o andamento das coisas, as providências e as resoluções. E assim ele fecha esse conteúdo. Cada bloco teve o seu começo, seu meio e seu fim. Seu começo, seu meio e seu fim. E, sendo assim, essa narrativa de clímax também aconteceu em cada uma dessas histórias, desses exemplos que ele trouxe. E ele fechou isso com a responsabilidade que ele sabe que existe no trabalho dele, não apenas de expor, não apenas de soltar a M no ventilador, mas também de trazer uma pessoa que clareasse esse cenário todo e depois a reflexão que fica para cada um de nós com relação a isso. Houve sim a crítica ao modo de operação da internet, principalmente ao modo de operação dos algoritmos, não isentando os responsáveis para que toda essa máquina continue acontecendo, tanto por parte dos responsáveis dessas crianças, desses adolescentes, como os responsáveis pelo consumo dessas informações. Então, o tempo todo, essa temática lá do começo, em que ele fala de monetização, de ganância, de ambição, é justificado. Ele fala das responsabilidades devidas para cada uma das partes, dá o peso para os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, dá o peso para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Vocês estão sacando que tem palavras que para o YouTube são complexas, né? Então, para a gente evitar problema, eu estou gerando sinônimos, tá? Mas é isso aqui que a gente viu. E eu parabenizo o Felca pelo trabalho que ele fez. Esse vídeo fala de crianças e fala de adolescentes que já vão crescer com a cabeça virada por valores, por uma baixa autoestima violenta e uma deturpação de sexo, deturpação de amor, deturpação de aceitação, deturpação de pertencimento. Se já é difícil para a gente, adulto, passar por situações desse tipo, como a que eu vivi, talvez você também tenha vivido, seja você homem ou mulher, imagina o que é a criança. E se você que está me assistindo aqui passou por isso na sua infância, passou por isso na sua adolescência, eu prometi no começo do vídeo que tinha uma mensagem para você. Não foi culpa sua. Não foi, não foi. Não importa se você sentou no colo do fulano ou da fulana, não importa se você acreditou e deu a mãozinha, não importa se a pessoa pediu para você lamber o pirulito e você lambeu o pirulito, não importa, não foi culpa sua. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país
na nossa pirâmide social, com um meio para cima, em direção ao topo, com acesso a algumas coisas e vários privilégios, mas uma grande base com muitos problemas estruturais. E, infelizmente, nesse momento em que a gente está aqui, você está me assistindo, tem muita gente gritando dentro de casa, homens e mulheres gritando dentro de casa, e crianças com travesseiro na cara porque estão sendo abusadas, estão sendo usadas para conteúdos que elas não querem gravar nesse exato momento. Então, sim, faça a sua parte por quem você ama. Ajude quem você ama, esteja ao lado de quem você ama. Se você passou por uma situação dessa ou passa por uma situação dessa, a culpa não é sua. Valeu muito por você ter ficado comigo até agora, tá bom? Até a próxima.